Shalom, shalom, lekulam, paz, paz para todos. Desejo que todos vocês estejam muito bem. Vamos dar prosseguimento ao estudo do Sefer Tzerah, capítulo 1, verso 13, concluindo assim então esse verso. Podemos agora entender a natureza conceitual da Sefirot. O mais antigo relacionamento possível é o que existe entre o Criador e a criação. Então esse é o maior relacionamento. Dentre tantos relacionamentos que existem, esse relacionamento, o relacionamento de criação e o seu Criador, é o maior relacionamento. E quando esse conceito, o conceito de relacionamento surge, nós veremos no desenvolver com a desenvoltura desse texto filosófico. Sim, filosófico, porque o Sefer Tzerah, ele é escrito numa linguagem filosófica e enigmática. Este é um relacionamento de causa e efeito. Então, o relacionamento criação-criador é uma relação entre causa e efeito. O efeito é a coisa criada, tudo que existe, entre aspas, porque se nós dissermos que tudo que existe, nós estamos colocando na visão do efeito e, portanto, pode criar ou dar margem ao entendimento de que o que não é efeito não é considerado o Criador, Chas v'Shalom. Então, causa e efeito é uma coisa só. Então, o efeito é a criação. E agora a pergunta que se faz é uma pergunta que não quer calar e uma pergunta muito pertinente na questão criador e criação. O termo criador é um conceito. É claro que nenhum conceito pode designar o Ribono Shel Olam, o mestre dos mundos. Mas, como vimos no início desse estudo, desse Sefarim, deste Sefer, né, que fala de 3 Sefarim, né, a saber, texto, números e letras. Então, nós dizemos Sefarim. Então a questão aqui é, o Criador passa a ser Criador a partir de quando? De quando ele criou? Nós lemos no livro Bereshit, né, em Gênesis, no primeiro capítulo ali, onde Hashem começa o processo criativo, iniciando. Então a pergunta é, o Eterno é Criador a partir daquele momento em que ele começou a criar? E antes dele ter criado qualquer coisa, não se aplica a ele o termo Criador? Ou o termo Criador, o conceito, se aplica por causa dessa questão entre o relacionamento que há? Com a introdução do conceito de relacionamento, entende-se que o Criador, né, tipificado em Keter, e o efeito Malchut, que é a 10ª e última Sefirah, Keter sendo a primeira, né, que é a primeira expressão do Criador do Ribono Shel Olam através de suas criaturas, sim, porque as dimensões sefiróticas são criaturas. Houve um ponto em que todo o mais foi criado, não só de forma conceitual,
né, o início para um conceito, uma ideia semiológica, um ponto de partida. No entanto, se considerarmos o termo criador, podemos entender que ele é criador desde sempre. Claro que existe um lapso, né, um interim entre criação e criação, porque a criação de Adão para cá, isso, no entanto, não quer dizer que não houveram outras civilizações, outras criações, né, diferente da criação como é configurada hoje. Existiu outras civilizações com outras configurações, com outros aspectos inimagináveis, porque o Eterno, desde que Ele é, e desde quando Ele é, né? A gente diz desde quando Ele é, e desde quando Ele é? Pergunta-se. Aí, a melhor resposta para essa pergunta é: e desde quando Ele não é? Desde quando Ele é? A pergunta mais pertinente a resposta mais pertinente é responder com uma outra pergunta: e desde quando Ele não é? Então, Malchut, efeito, nós conhecemos como Tevá, quer dizer a natureza, né? A fisicalidade, os aspectos palpáveis. Uma vez que existem os conceitos de causa e efeito, outro conceito vem a ser, isto é, o de oposição. Ora, é claro, se existe um Criador, então a oposição disso será a criação. Se existe um Criador, existe uma criação, e vice-versa. Se existe uma criação, existe um Criador. Então, essa relação entre causa e efeito, Criador, criatura, que é tipificada e representada Sefirah de Keter como Criador, que é a primeira, e que é onde Hashem começa a se manifestar e tornar-se conhecido. Claro que Hashem não se dá a conhecer totalmente a ninguém, mas aquilo que o homem pode suportar e entender através de seus mecanismos psicológicos limitados. Mas ainda assim é possível entender alguma coisa do nosso mestre e à medida que nos aprofundamos, nos aproximamos ainda mais dele. Então, efeito é Malchut. Então, nessa relação criação-criador, Keter, Malchut, é que entra o conceito, né, que entra o conceito de oposição, a dialética, né? Dialética, o sentido de... isso era chamado no Talmud, Machloket. Alguém tem uma opinião, vem outro com uma opinião totalmente adversa. Então, o mundo, mas um terceiro que ouve as duas opiniões pode conciliá-las facilmente. Era essa a máxima do Talmud. A discussão tinha sempre como foco não a briga, Deus os livres, mas o shalom, né, através de uma terceira ou quarta ou quinta, sabe-se lá quantas opiniões, cada judeu opinião, então cada pessoa tem um microcosmo, cada pessoa é um poço oculto, e só Hashem pode sondar e saber as rotações de cada pessoa, a sua missão em cada rotação, se fracassou ou não, ele tem o todo na mão. Então, nesse sentido, criação, criatura é uma coisa só. No entanto, isso olhando do ponto de vista da unidade. No entanto, levando em consideração o ponto de vista da separação, sim, né? E
e isso é possível enquanto o ego da pessoa que se vê como uma pessoa, algo que pensa, que fala, que decide, que opina e tem o livre-arbítrio como seu caminho, sua diretriz, ele tem o poder de decidir e determinar o que é melhor ou, Deus nos livre, pior para si. Vai depender do seu nível de escolha. Então, mas existe a escolha do Criador, que a sua criação evolua, que se faça tudo que está na Torá, e tudo que está na Torá é o bem, porque o Eterno é o bem. Por isso ele diz, sede como eu, sede santos como eu sou santo. Então, nesse aspecto, o homem pode tomar uma vertente diferente e sair do caminho do seu mestre. Nesse sentido, é um sentido de oposição, né? Porque semelhança no mundo espiritual quer dizer proximidade. Então, quando a criação está próxima do seu Criador, é quando essa geração, né, no mundo, as várias gerações, né, nós estamos vivenciando uma geração, depois a nossa virá uma outra, e geração vai, geração vem, né, rotação vai, rotação vem, e é preciso então que a pessoa aproveite o tempo limitado para poder fazer o tikkun. Tikkun é uma correção, né, apropriada, de modo que a pessoa se refine e venha expiar suas inconsequências. Uma vez que existem os conceitos de causa e efeito, outro conceito vem a ser, isto é, o de oposição, do paradoxo. Se existem opostos, também deve haver semelhantes. Sim. Então, com a aparição da oposição, que se caracteriza com a criação de Keter e Malchut, de causa e de efeito, claro, Keter não é o Criador, é uma criação do Eterno, pela qual ele se manifesta. E é a primeira Sefirá que Hashem introduz sua luz sagrada e sua vontade. E Malchut é o efeito disso, a manifestação física dessa espiritualidade. Então, a espiritualidade é concernente à semelhança entre, como foi frisado anteriormente, entre o Criador e sua criação, que a criação assume a equivalência de forma com o seu Criador quando ela anda nas suas diretrizes, nos seus princípios, e não quando o homem desobedece esses princípios e cria para si um outro Deus. Que todo o caminho que é fora da Torá, a pessoa está criando para si uma idolatria, um Chas v'Shalom. E essa pessoa mesma é chamada de Arre, outro, né? Porque ele foi na direção de um outro, que não as 603 mitzvot da Torá. Também deve haver semelhança. Se há oposição, né, pela lógica, o raciocínio lógico, se há opostos, né, se há oposição, então também deve haver semelhantes, que é no caso da Sefirot, né, que são 5 na mão direita, 5 na mão esquerda. As que estão nas 5 na mão direita, elas são chamadas de semelhança, são semelhantes. E as que estão na mão esquerda são chamadas de oposição. São 5 Sefirot de chamada direita e 5 Sefirot são chamadas esquerda. Conceitual. Sim, porque Yod, que representa Rochma, que é a Sefirá imediatamente após Keter, que é chamada de a vontade do Eterno, que é onde Hashem se manifesta, torna-se conhecido para suas criaturas, a saber, o homem, que é o ser falante e pensante. O Yod
que é a primeira letra, e Binah, que é representada pela primeira Re, de Yod, Re. Binah, a oposição, e Yod, que representa Rochma, que é a semelhança. Ok? Então, em nossa terminologia, semelhança é Rochma. Então, toda Sefirá, como Rochma, ela está no lado direito do cérebro, e já explicamos isso, que Rochma, sabedoria, representa o hemisfério direito do cérebro. Então, o braço direito é Chesed, a perna direita é Netzach, o braço direito Chesed, a perna direita é Netzach. Então, então tem essas sefirotes que estão no lado direito, e as sefirotes que estão no lado esquerdo. Nós já explicamos isso em outras ocasiões. Vamos então adiante. Então, por isso que são 10 direções diametralmente opostas e pentadiagonais. Penta por quê? Porque são um eixo com dois polos e opostas entre si. Como? Keter é a oposição de Malchut, Keter é a oposição de Malchut, e Chesed a oposição de Gevurah. Veja que tem uma linha e tem dois pontos, e esses pontos são opostos e precisam ser conciliados. Cada oposição existe um ponto de conciliação, e isso, na terminologia cabalista, é representada pela letra Vav, que tem um valor numérico 6, e não é à toa que ela tem esse valor numérico 6, porque fala de direções, 6 direções no espaço. Então, o espaço ele tem 6 direções. E essas 6 direções são tridimensionais quando se tratando na nomenclatura cabalística com as letras Z, A, Z, ampinha, Faz pequena, que são 6 sefirot. 6 sefirot. Como já explicamos, 6 sefirot, representando a letra Vav, que são as 6 direções dentro do espaço, do conceito de espaço. Em nossa terminologia, semelhança é Rochma, e toda sefirá de direita, enquanto oposição é Binah, toda sefirá do lado esquerdo. Então, tanto nos dedos dos pés, como nos dedos das mãos, do lado esquerdo, ambos, pé e mão, falam de uma oposição. Já a parte do meio, do centro do corpo, onde fica o coração, que é ligado a Tiferet, coração, representa Yaakov. O braço direito, Abraham, o braço esquerdo, Yitzhak. Então, Yitzhak, que representa o nível imediatamente abaixo de Binah, que é quem? Que é Gevurah, porque Binah está ligado a Gevurah, e Gevurah rode, e rode a Yesod, e Yesod a Malchut. Tudo isso à esquerda. Já em Rochma é ligado imediatamente abaixo a Chesed, que é bondade, que é Abraham, representa Abraham, e mais abaixo é ligado a Netzach, que é vitória. E também a Tiferet, sim, Tiferet, que é a direita, considerada a direita, e Netzach. Então temos as sefirotes de direita, e são 5 de direita e 5 de esquerda. Então, o que está na direita é chamada de semelhança porque recebe de Rochma. Está no lado direito, tem uma coluna, são 3 colunas
são 3 colunas na árvore da vida. A árvore da vida ela tem 3 colunas. Aqui, como aqui nos pontos, representa esse ponto Avraham, esse aqui Yitzhak, ou seja, Hesed e Gevurah. Quem é o elemento de Yaakov é o elemento de ligação entre seu pai, entre seu pai Yitzhak e seu avô Abraham. Então, aqui cria-se uma coluna, porque a Hesed recebe da semelhança. Quem é a semelhança? Está acima de Hesed, no lado direito. Rochma. Então, recebe do Rochma. Do lado esquerdo, tem Binah, que aqui é Binah. Então, Binah é ligado intimamente a Gevurah, severidade. Então, há uma segunda coluna que é de oposição e uma de síntese, que é o caminho chamado Derech Hashem, o caminho do meio. Derech Hashem. E por isso o nome do Eterno é Shalom, porque Shalom é você pegar oposições, coisas opostas, como aqui, que Hesed representa água, e Gevurah representa fogo, porque recebe de Binah, que é a fonte e a origem do fogo. Então, Gevurah também é associado a fogo, por isso é associado a fogo. Então, Hesed representa água, mas também Rochma a representa. Então, por isso, está no mesmo lado da direita, que representa água. E o elemento ar, tipificado como o fôlego, o Ruach HaKodesh, que consegue conciliar essas oposições. Então, o mundo estava em caos até que veio o terceiro dia, porque o primeiro dia representa Abraham, o segundo dia Yitzhak e o terceiro dia Yaakov. Até que Yaakov tivesse vindo ao mundo, o mundo era um caos. Depois que Yaakov chegou no mundo, o mundo não foi mais considerado um caos, porque o elemento de síntese é onde cria-se o Shalom. O Shalom é quando a pessoa consegue unir forças opostas, utilizando-se até às vezes de alguns estratagemas, com algumas mentirinhas, para causar paz entre esposo, esposa, um colega e outro que briga. Então a pessoa que faz o Shalom, ela se liga muito com o Criador, porque o nome do Eterno é Shalom. Estas são a Iode e a primeira Re do nome do tetragrama, que é o nome do Criador, abençoado seja Ele. Uma vez que existe a semelhança e a oposição, surge outro conceito, o de relacionamento. Claro, se tem o conceito de oposição, como vimos, né? Oposição e semelhança, sim, porque se existe o conceito de oposição, pela lógica eu sei que tem também o contrário, que é a semelhança, porque a semelhança é o contrário da oposição. Então, se semelhança, né, que são um termo, um conceito que vai numa direção, então a oposição é aquele polo oposto a essa direção, como aqui. Temos Rod, né, e temos uma reta qualquer, um eixo qualquer, onde temos numa polaridade Rod, que é esplendor, que representa o Kohen Hagadol, Aharon Avinu, que ele é plantado aqui imediatamente nessa Sefirah, que é chamado de abaixo. E o acima, que é Netzach, que representa Moshe Rabbeinu, no outro polo de oposição, no outro polo. Enquanto um é chamado de Netzach, Moshe, que é acima, Rod é abaixo. Isso porque o acima, Netzach. Por que o acima, né? Porque o Netzach é considerado acima? Porque, como o Netzach representa
a Neshama, né? Então, cada pessoa tem o seu Moshe interior. Então, Moshe é um código, além que for uma pessoa, ele representava, claro, a Neshama. E a Neshama, ela é criada onde? No mundo de Briá, o universo da criação. Olam Briá, que tem uma intimidade, né, com a Sefirat de Binah, entendimento, que é chamada de Ima, que a parte, corresponde ao hemisfério esquerdo do cérebro na pessoa. Essa energia espiritual fica ali no lado mesmo direito do cérebro. E então, se há oposição, então há semelhança. Quem é a semelhança de Hod? Já que é o oposto de Netzach. E Netzach é do lado direito, que corresponde à perna direita no corpo. Então, quem é que está da direita? Tiferet. Tiferet é considerado direita. Tiferet, considerada direita. E Hesed. Então, essas três Sefirot que estão ligadas na direita são chamadas de Sefirot num espaço tridimensional. Tridimensional, olha só, por quê? Na verdade, são 6 direções e 3 dimensões. Dimensão, porque uma dimensão ela implica em oposição. Sim, porque se temos uma polaridade, por exemplo, aqui como em Tiferet, e temos uma outra polaridade aqui em Esod, sim, porque a oposição de Tiferet é Esod. Por isso que Tiferet, que representa o patriarca Yaakov, amava mais Yosef, que estava ligado a Sefirat de Esod. Por quê? Porque Tiferet e Yaakov é um elemento de síntese, de ligação, e ele sabia que era a oposição dele, era o seu filho. Então, como o Shalom parte da conciliação entre oposições, era de sua natureza, está mais inclinado e mais mais propenso, né, na distribuição do amor que havia entre os filhos. Ele era mais inclinado gostava mais, assim, popularmente falando, gostava mais de Yosef, que representa a Sefirat de Esod, que foi Shomer Habrit, né, em Mitzrayim, no Egito. Em Mitzrayim, então, é um código para o corpo, que tem o seu Moshe Rabbeinu, que representa Netzach, mas também tem o Yetzer Hará, que representa o Paró, que é o faraó, que representa Yetzer Hará, o oposto da Neshama. Então, mas o elo de conciliação que há entre as oposições são tipificados pela letra Vav, que é o elemento de conciliação. Então, a Vav é um elemento de conciliação entre a esquerda e a direita. Uma vez que existe semelhança e oposição, surge outro conceito, o de relacionamento. Então, olha que as questões de relacionamentos interpessoais é um desafio na convivência diária humana. E isso faz com que as pessoas se rebaixem quando revidam na mesma medida uma suposta oposição, seja física ou ideológica, comportamental, seja na fala, enfim, qualquer manifestação humana no sentido de uma direção de subtrair ou degenerar o vínculo entre pessoa e pessoa, a parte afetada e a parte que agride. Na verdade, isso é um problema de relacionamento.
Então, o relacionamento interpessoal tanto eleva quanto rebaixa as pessoas. O relacionamento vem para revelar a cada um de nós, quem nós somos realmente. Então, em termos filosóficos, esta é a síntese entre tese e antítese. Em nossa terminologia, corresponde à VAV do tetragrama Ton. E olhe que quando Pinchas atravessou o Zimri e Cosbi, lá no texto a palavra Vav na palavra Shalom está cortado. Então, nesse caso, quando é necessário fazer a expiação, né, de um príncipe de Israel que está coabitando publicamente, de forma descarada, no meio de todos os sacerdotes, de todo o clã Israel, então, nesse caso, o relacionamento deve ser cortado. Por isso o Vav, que representa essa síntese entre a oposição, a suposta oposição, então o corte do Vav ali, a quebra do Vav, vem implicando que a conciliação, a síntese, nesse caso, é desnecessária, porque o ato infligido, que aparentemente parece um ato de Gevurah, destemperada e destituída totalmente de qualquer elemento de misericórdia. No entanto, é o maior nível de misericórdia, porque é aquele em que toma-se uma decisão que os céus causam essa leniência de, inclusive, desistir dessa suposta síntese, e é desnecessário, nesse caso, qualquer elemento de conciliação. Então, o ato aparentemente agressivo, de cravar uma lança e traspassar tanto o príncipe da tribo de Shimon quanto Cosbi, parece aos olhos do Eterno, parece não, é aos olhos do Eterno agradável. Então, a letra Vav representa o prefixo conjuntivo I, que traz uma ideia de adição. Em ambos os sentidos, denota conexão e relacionamento, a letra Vav. Por isso que ela é cortada na palavra Shalom, lá quando fala em relação ao ato de Pinchas. Então, a letra de conexão, né, a letra que conota de conexão, é cortada porque a conexão de Pinchas ali estava cortada, destituída. Então, o Vav, para ser recuperado, por assim dizer, restaurado daquele traço que o divide, em todo Sefer Torah assim, é através do ato, porque com o ato os céus, a corte celestial, vão tratar da causa de Zimri, porque ele espia com a morte, né? A morte espia tudo. Então, nesse aspecto, é bom para a alma de Zimri. Inclusive, o Arizal, no Sefer Hagilgulim, afirma que a alma de Zimri reencarna em Rabi Akiva. Então, vemos a grandeza, então, que era, né, o Rabi Akiva. Então, isso mostra que Akiva, a alma de Zimri, ela passou por momentos complicados, inclusive com essa expiação, mas futuramente ela evolui, tornando-se um grande tzadik, a saber, Rabi Akiva. Na sequência lógica temos, neste ponto, 5 conceitos: causa, efeito, semelhança, oposição e relacionamento. São, respectivamente, Keter, que é causa, efeito é quem? É Malchut, a 10ª Sefirá, Rochma, semelhança, Biná, oposição, e Vav, que é
relacionamento. Até a introdução do conceito de relacionamento, que é tipificado com a letra Vav, tá? do tetragrama, do nome do Eterno, até a introdução do conceito de relacionamento, existiam apenas 4 pontos abstratos. Então, antes do conceito de relacionamento, existia só 4 pontos abstratos, que era Keter, Malchut, Chokhmah e Binah. É com o conceito de relacionamento que o contínuo conceitual tridimensional, tridimensional porque são 3 dimensões de direita e a oposição que é 3 dimensões de esquerda. Então, uma dimensão implica em 2 polaridades. Então, quando eu tenho 2 polaridades opostas, eu posso criar uma circunferência, porque qualquer eixo pode ser dividido em 90 graus. Então, de uma polaridade, eu fecho 180 graus e depois fecho mais 180 graus. Eu tenho um círculo. Isso é uma dimensão, porque, no mínimo, eu teria que ter 2 pontos para poder traçar um círculo, dividindo ao meio em 180. Ou, como aqui no caso, né, dividindo em ângulo reto, como Tiferet é a oposição de Yesod. Gevurah é a oposição de Chesed. Então, esses são 3 semelhantes e 3 de oposição. São 3 elementos de semelhança e 3 de oposição. E o conceito de relacionamento surge o elemento através da letra Vav, que é o elemento, o ponto de conciliação entre essas supostas oposições, que são 3, que se levantam contra 3, né, que se apresentam como supostas oposições. São, respectivamente, Keter e Malchut, Chokhmah, Binah e Vav. Até a introdução do conceito de relacionamento, existiam apenas 4 pontos abstratos. Então, Keter, Malchut, causa e efeito, Chokhmah, Binah, semelhança e oposição. Só existiam, antes de haver o conceito, só existiam 4 pontos, como 4 pontos que alguém faz em uma página limpa, um papel limpo. É com o conceito de relacionamento que o contínuo conceitual tridimensional vem à existência. O contínuo vai causar o conceito, por exemplo, Tiferet é considerado leste como o nascer do sol. E o contrário do nascer do sol é o oeste. Então, vai trazendo outros conceitos através de um espaço tridimensional de 6 direções que se propagam no espaço. A folha aqui branca aqui, ó. A parte branca é o espaço. Então, o espaço vamos dizer, é o lugar onde essas polaridades supostamente opostas se manifestam. Então, por isso que são 6 direções espaciais que se propagam no espaço. É como o conceito de relacionamento que o contínuo conceitual tridimensional, nós já explicamos a questão do contínuo,
né, no início. Né, eu sugiro que vá lá no vídeo, nos vídeos anteriores e assista para uma maior compreensão. Então, vem a existência. Dentro de um conceito tridimensional, é possível, né, que venha a existência, né? Então, nesse contínuo tridimensional é possível que os conceitos venham de forma contínua, ininterrupta, né? Claro, sempre mostrando oposição e semelhança e conciliação através do relacionamento que é tipificado na letra VAV. Nesse sentido, o que chamamos de semelhança, chamamos de tese. Tese é qualquer opinião com pressupostos em determinadas bases. E a antítese é uma opinião que leva em conta outros fatores e vai por uma outra vertente. E a síntese, que é a conciliação entre essas supostas oposições. Logo, tese nós chamamos de Rokhmah, que é chamada de semelhança. Oposição chamamos de Binah, que é chamada de antítese, que é o contrário do que preconiza e do que é a essência de Rokhmah, da sabedoria. A oposição disso é Binah, que é o entendimento, que representa Ima. E Rokhmah, Pai. Então, o relacionamento que o contínuo conceitual tridimensional vem à existência, isto define 6 direções e daí que o valor numérico de VAV seja 6. Nós vivemos dentro de um espaço, né, com 6 direções tridimensionais, e tridimensionais também aqui nos traz a ideia de que do comprimento, da altura e da profundidade. A ideia de 3D, largura, comprimento e a profundidade das coisas. Nesse caminho, nesse aspecto, esses conceitos vão trazendo outros tantos conceitos dentro da ordem de oposição e de semelhança. Por isso, chamamos isso na gramática de sinônimo e antônimo. Então, mas existe o elemento VAV, que é o elemento de relacionamento e conciliação dos conceitos. Então, veja como foi a origem do mundo, e sem essas polaridades supostamente opostas, não seria possível o homem ser o ser que escolhe o seu caminho. Embora Hashem diz, olha, vai pela direita, vai pelo caminho do bem, vai pelo caminho da Torá, da mitzvah, o Eterno não retira do ser humano a sua escolha de fazer totalmente o contrário. Chas v'shalom. Cada um dos 4 conceitos abstratos dá lugar a um relacionamento. Rokhmah, sabedoria, dá lugar a Hesed. Olha só, veja que tem a semelhança de Rokhmah, é o Hesed. A semelhança de Gevurah, quem? É força. A semelhança de Binah, que é uma esquerda, é Gevurah, que é uma esquerda, força. A semelhança de Keter, que está no meio, né? Keter está acima, vem logo depois quem? Tiferet. Então, a semelhança de Keter é Tiferet, por estar no meio, na árvore da vida. E a de Malchut é Yesod, porque Yesod, abaixo de Yesod tem quem? É Malchut, que é a última Sefirah, né? Na árvore da vida. Então, olha aqui como é concatenado, como é estruturado esse assunto, como é de uma complexidade e de uma beleza incrível. Cada um dos 4 conceitos abstratos dá lugar a um relacionamento. Rokhmah dá lugar a Hesed, amor. Então, já vem um conceito de amor
né? Quando surge Rokhmah? Quando Rokhmah Sefirah aparece no mundo de Atzilut, no mundo da emanação, ela traz consigo implícita a ideia de Hesed. E Hesed traz consigo implícita a ideia de Netzach e de Tiferet, que vem imediatamente abaixo, para completar essa semelhança, chamada semelhança, que são as Sefirot de direita. E assim também é com Binah. Binah, que é chamada fogo, que é entendimento, representa entendimento. A Binah, ela é ligada imediatamente a Gevurah, força. E Keter, como explicamos ainda há pouco, a Tiferet, porque estão no meio. E Malchut e Esod, que é o elemento feminino e masculino. Claro que são consideradas masculina e feminina. As Sefirot do lado direito são Sefirot do amor. E as Sefirot de esquerda são Sefirot consideradas de oposição, né? Então são Sefirot de severidade, de aspectos que têm aspectos severos em si, como fator preponderante, não dizendo que não há nelas implícita algum ato de bondade ou amor, porque cada Sefirah tem o seu Hesed peculiar, pertinente. Quero dizer que a severidade prepondera em relação às Sefirot de esquerda, enquanto que as Sefirot que são Sefirot de oposição. Já as Sefirot de semelhança, são as Sefirot estão ligadas a Rokhmah, elas trazem também implícita a ideia de severidade, mas o que é preponderante nessas Sefirot de direita é que elas têm como fator preponderante o amor, os atos de amor. Então, conforme discutido anteriormente, em um sentido espiritual, semelhança é proximidade e oposição é distância. Para poder dar, o doador deve estar perto do beneficiário. Então, a doação já traz, que é um ato de amor, já traz a ideia de proximidade implícita, não só no conceito, mas na atitude, na asiá, que é chamado em hebraico asiá, que é um olam, né, que é imediatamente ligado a Malchut. Então, de Tzedakah, que é chamada de Malchut de Tzedakah, né? E ela chega num status bem mais elevado quando chega na sexta-feira, que representa Yesod. Porque Yesod representa um maior ato de doação, porque o que está imediatamente próximo da sexta-feira é o Shabat, que representa Malchut. Então, Malchut, nesse aspecto, é o receptor, e Yesod é considerado um emissor, um doador. Então, ao fazer na sexta-feira, a pessoa se liga a Yesod, né? E por isso Yosef Hatzadik deu pão para todo Egito. O corpo é um código para Mitzrayim, Egito. E conforme discutido anteriormente, em um sentido espiritual, a semelhança é proximidade e a oposição é distância. Para poder dar, o doador deve estar perto do beneficiário. Em sentido espiritual, deve haver um elemento de semelhança entre doador e beneficiário. O elemento de semelhança nesse caso, e semelhança quer dizer proximidade. Então, esse elemento é a proximidade entre doador e beneficiário, que é um conceito que surge implícito
é no ato de doar, que é chamado de amor. Por conseguinte, Rokhmah, sabedoria, que é semelhança, dá lugar a Hesed, o conceito de dar. Inversamente, Binah, que representa a esquerda, é oposição. Dá lugar a Gevurah, o conceito de reter. Enquanto, Rokhmah, que está ligado a Hesed, que representa o amor, e é a semelhança de Rokhmah, é Hesed, porque doar é um ato de sabedoria. Sabedoria é Rokhmah. Já Binah traz o sentido de oposição a essa faculdade chamada Rokhmah e toda a sua siá, que se opõe através do ato de Gevurah, que é o conceito de reter. Claro que existe a retenção positiva e a negativa, né? Quando a gente retém numa medida temperada, mas quando a retenção é através do ego, né? E desconsiderar totalmente o serviço social e ajuda com o próximo e focar só em si, então esse reter é um problema gravíssimo. A avareza é um pecado terrível, porque temos que fazer desse mundo um lugar melhor para o Criador. E o outro que está lá com as suas necessidades é preocupação do mestre, do Ribon Shelolam, e ele designa através de suas mitzvot, que é uma delas de Sedaká, que a gente ajude-os em suas dificuldades.